Olá a todos, aqui é o professor Ayrton Júnior com mais uma videoaula. Junto com o professor Eliseu e a professora Juliana, fazemos parte de um projeto de ensino híbrido de bioquímica que utiliza a combinação de videoaulas com atividades variadas para a sala de aula. Bem, essa videoaula é sobre peptídeos e será tratado o conceito de peptídeos e tipos, ligação peptídicas e alguns peptídeos funcionais. Para iniciar, eu gostaria que, inclusive, vocês, se pudessem, quem ainda não viu, a videoaula de aminoácidos, aminoácidos 1, onde eu trabalho todos os conceitos, o que é aminoácido, os tipos de aminoácido, polar, apolar, a estrutura do aminoácido, a estrutura química. Então seria interessante que vocês, se pudessem, dessem uma olhadinha. Bom, para a gente entender o que é um peptídeo, a gente tem que entender que tudo inicia pela a unidade fundamental. Então, lembrem-se, o aminoácido é a unidade fundamental, né, da proteína ou de um peptídeo. E isso quer dizer que é a menor porção de um peptídeo ou de uma proteína. E esses aminoácidos, quando eles se ligam, né, existe uma ligação que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tá certo? É a ligação peptídica, ele forma o que nós chamamos de dipeptídeo. Quando são três aminoácidos que se ligam, nós temos um tripeptídeo. Quando são quatro aminoácidos que se ligam, tetrapeptídeo e assim por diante. Então, até 10 aminoácidos, nós temos os pentaspeptídeos, os hexaspeptídeos e assim por diante. Acima de 10 aminoácidos, nós vamos ter os polipeptídeos. E acima de 80, nós vamos ter as proteínas, tá? Nós vamos ter as proteínas. Então, esses aqui são chamados oligopeptídeos, que vão até 10 aminoácidos. Acima de 10 aminoácidos, nós temos os polipeptídeos e acima de 80 aminoácidos, nós temos as proteínas. Desculpe. É, Alguns autores divergem em relação a esse valor, né? Alguns falam 50, enfim, mas nós vamos adotar para essa videoaula, tá certo? Essa referência de 80 aminoácidos. Mas esses aminoácidos se ligam através de quê? Né? Através de ligação peptídica. Então, para a gente recordar, lembrar que o aminoácido ele tem um carbono alfa, um carbono quiral, é, ligado a quatro componentes diferentes, tá certo? O hidrogênio, o grupamento ácido, o grupamento amina e o radical, né? Que vai variar de aminoácido para aminoácido. A ligação peptídica, prestem bastante atenção, tá? Muita atenção nisso, né? Muitos alunos erram muito na prova porque não se lembram que a ligação peptídica ela ocorre entre o grupamento ácido de um aminoácido com o grupamento amino de outro aminoácido. Novamente, tá? A ligação peptídica ela ocorre entre o grupamento ácido de um aminoácido e o grupamento amino de outro aminoácido. Os grupamentos ácidos e aminos do carbono quiral ou do carbono alfa. Lembrem-se que nesse radical aqui, alguns aminoácidos podem ter outro grupamento ácido. Esse outro grupamento ácido aqui não vai participar da ligação peptídica. Quem participa da ligação peptídica é o grupamento ácido e o grupamento amino dos carbonos, o quê? Do carbono quiral, do carbono alfa, ok? Que é esse carbono. Não os grupamentos ácidos e aminos dos radicais, tá? Muito bem. Essa ligação ocorre da seguinte forma: eles se combinam e ocorre a perda de uma molécula de água. Essa reação se chama desidratação. Então, por desidratação, ocorre a perda de é, uma molécula de água, e aí vai se formar quem, gente? Vai se formar essa ligação peptídica aqui, ó. Observe, essa ligação ela é peptídica. A ligação peptídica é uma ligação rígida, uma ligação que ela sofre uma espécie de ressonância, e essa ressonância faz com que essa ligação ela se comporte como se fosse uma dupla ligação, né? Tornando uma ligação muito forte e muito rígida. Mas ela pode ser quebrada. Ela pode ser quebrada por uma reação de quê? De hidrólise. A reação de hidrólise quebra
a ligação peptídica pela entrada de uma molécula de água, tá certo? Agora, vou colocar aqui para vocês e vou pedir para que vocês parem a videoaula e classifiquem para mim, né, que tipo de peptídeo é esse. Então, vocês vão me dizer quantos aminoácidos possuem, tá certo? E onde estão as ligações peptídicas. Bom, para você que parou, né, vamos lá ver um detalhe aqui. Nós temos quantos aminoácidos e quantas ligações peptídicas. Antes da resposta, eu gostaria de chamar a você a atenção para o seguinte ponto. Todo peptídeo ou toda proteína tem uma coisa chamada porção N-terminal e porção C-terminal. A porção N-terminal se convencionou, tá certo? Que é a ponta que possui o NH3 mais livre, que é essa ponta aqui, que ela vai receber H+, ela não está na forma iônica, mas é exatamente essa ponta aqui. Se convencionou que seria a ponta da esquerda, tá? Já o grupamento C-terminal, que possui o COO-, que é o COH, tá aqui ele da forma iônica, tá? É exatamente a forma o que, hein? A ponta direita, tá certo? De um peptídeo. Assim, o que é que nós vamos ter? Nós iremos ter aqui, ó, um aminoácido, tá aqui um radical, né? Outro aminoácido, 2 radicais. 3 radicais, 3 aminoácidos. Quarto radical, 4 aminoácidos. 5 radical. Nós temos aqui um pentapeptídeo, um oligopeptídeo. E aqui estão as ligações peptídicas. Olha só. Olha só. Inclusive, lembrem-se que o número de ligações peptídicas será igual ao número de aminoácidos, olha só, menos 1. Então, se eu tiver, por exemplo, 10 aminoácidos, eu terei 9 ligações peptídicas. Se eu tiver 100 aminoácidos, eu terei 99 ligações peptídicas, tá? Bom, lembrar que esse peptídeo irá depender de quem? Dos tipos de R. Então, se aqui eu tiver um R polar, aqui polar e assim sucessivamente, eu terei um peptídeo aqui de muita carga e ele pode ter uma função específica, tá? Se eu tiver todos os aminoácidos apolares, ele já vai ter uma outra função. Se eu tiver polar, apolar, polar, apolar, ou seja, de forma alternativa, outra função. Então, a propriedade de um peptídeo irá depender exatamente dos tipos de R, ou seja, dos tipos de aminoácido. E novamente eu peço a você, se você ainda não sabe diferenciar o que é um aminoácido polar de um aminoácido apolar, eu recomendo assistir a videoaula de aminoácidos 1, tá? Então, dentre alguns peptídeos funcionais, nós temos, por exemplo, a glutationa, que é um peptídeo que atua como antioxidante por meio de redução de agentes oxidantes. Então, por exemplo, nesse caso aqui, né, essa glutationa, que tipo de peptídeo é esse? Esse aqui é um tripeptídeo, né? A gente consegue observar aqui, ó, os aminoácidos, tá? São 3 aminoácidos. Na aula de aminoácido eu falei sobre a forma abreviada de se caracterizar um aminoácido. Então, ele é um tripeptídeo, tá certo? Atuando como um agente antioxidante, tá? Um outro peptídeo muito importante, um pentapeptídeo, né, são as encefalinas, que elas atuam no organismo como forma de controlar a dor, né? Então aqui, por exemplo, nós estamos vendo a sequência desses 5 aminoácidos. Eu recomendo a você, como forma de exercício, você parar a videoaula agora, pesquisar na internet quem são esses aminoácidos, determinar se eles são polares ou apolares, tá certo? Se esses aqui são apolares, se esses aqui são apolares, é uma forma de exercício muito interessante, né? Essa aqui é a glicina, um aminoácido muito pequeno, né? É o menor aminoácido que tem entre os 20 e assim por diante, tá? Um outro peptídeo que, inclusive, teremos um exercício
na sala de aula, sobre o aspartame, tá? O aspartame, que é um adoçante, né? Ele atua como um edulcorante e ele é um dipeptídeo, né? Ele é composto por esses dois aminoácidos aqui, que é o aspartato e a, a fenilalanina, tá? E um terceiro componente que é o metanol, né? Oriundo do metanol. Então, na realidade, o aspartame vem de uma reação entre esses dois aminoácidos mais o metanol, tá? Então, é uma estrutura bem interessante. A ligação peptídica, quero chamar sua atenção aqui para a ligação peptídica. A ligação peptídica está acontecendo entre quem? Novamente, vou chamar sua atenção. A ligação peptídica está acontecendo entre o grupo carboxílico do carbono alfa, né, do carbono quiral do aspartato, com o grupamento amina, tá certo? Do carbono alfa da fenilalanina, tá? Atenção, olha só, o aspartato ele também tem um grupo quem? Um grupo ácido aqui, ó, tá? Uma carboxila, mas ela não participa, tá certo? Como é que se diz? Da ligação peptídica, tá certo? Essa é uma videoaula curta, é somente para falar um pouco sobre peptídeos, tá certo? E a próxima videoaula será sobre proteínas. Um abraço e até mais.